Olá, pessoal! Estamos aqui novamente reunidos para trazer mais um conteúdo de excelente qualidade para vocês. Nós, da equipe Future Lab, que estamos sempre comprometidos com trazer o conteúdo de qualidade e o melhor e mais atual para todos vocês. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um webinar. Hoje o nosso convidado é o nosso querido colunista, responsável pela seção Neurociências em Foco, Dr. Fabiano de Abreu. PhD em Neurociências, mestre em Psicanálise, doutor e mestre em Ciências da Saúde, em Psicologia e Neurociências. Dispensa mais, tem mais um montão de coisa para a gente falar, mas isso tudo vem no currículo dele lá na nossa revista, em todas as edições, está junto com a gente há algum tempo já, né, doutor? E agradecer, claro, aproveitar essa oportunidade em que estamos aqui reunidos quase que pessoalmente para agradecer a sua participação, sempre com conteúdos tão importantes, tanto na nossa revista quanto no nosso site e redes sociais, por compartilhar essa gama de conhecimento e estar aqui mais uma vez agora nesse novo canal, disponibilizando aí o seu tempo e o seu conhecimento para todos nós da equipe Future Lab. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, e agora a palavra está com você. Hoje nós vamos falar sobre inteligência, né? Inteligência, o desenvolvimento dela para ajudar a gente contra enfermidades. É possível isso também? Então vamos saber um pouco mais. Olá, Luciene. Olá, toda a equipe. Eu agradeço o convite. Esse projeto que vai levar ainda mais conhecimento para muitas pessoas é necessário. E o tema que eu escolhi tem relação com diversos estudos que eu venho fazendo e eles vêm sendo aprovados pelos seus comitês específicos, científicos e publicados. A minha especialização, a minha área que eu mais me debruço é a inteligência. Isso tem uma relação pessoal. Eu sou membro de 4 sociedades de alto QI, então eu convivo com muitas pessoas de alto QI, e essa curiosidade fez com que eu mergulhasse nos estudos sobre o cérebro humano, principalmente em relação à inteligência. E eu venho fazendo várias descobertas, e inclusive uma inteligência específica, que é a DWRI, não sei se chegou a ser publicada na minha coluna, são tantos textos das colunas que eu já não sei se já foi publicado o DWRI. E falar também de outras questões, né, a própria inteligência emocional, entre muitas outras questões que estão vinculadas à própria inteligência. Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro, a parte que se desenvolveu por último, que é o lobo frontal, nos diferencia das outras espécies. E aí, Luciane, tem uma coisa engraçada, interessante, melhor dizendo, que muitos falam dos jovens, do poder dos jovens em tomar decisões, né, da voz do jovem em relação à nossa sociedade, mas a região frontal do cérebro ela só termina de se formar até os 30 anos de idade, a depender do indivíduo. Olha isso. Então, a maturidade ela se desenvolve com o tempo. Não somente isso, a própria cognição se desenvolve vinculada à experiência em si. Então, quanto mais experiência você tem, mais você desenvolve a sua cognição, e isso te ajuda a combater as enfermidades. Enfermidades como um todo. Até um simples ato que você deixa de fazer sabendo as consequências, até mesmo a própria saúde mental. Um exemplo são as minhas crianças, meus filhos, e eu sempre converso muito com eles. Olha, por vocês comeriam essa bala toda, né? Todo esse pacote de bala. Por vocês comeriam coisas gostosas que fazem mal. Comeriam batata Pringles o dia inteiro. Mas eu preciso ensiná-los e convencê-los de que, no momento, por mais que eu diga que isso faz mal, o seu cérebro não tem maturidade suficiente para acreditar que realmente faz mal. As consequências vêm depois e, às vezes, é tarde demais. Então, a gente tem que formatar uma personalidade curiosa, a personalidade curiosa em nossas crianças. Como é que é formatar uma personalidade curiosa? É você, desde pequeno, ao invés de você dar o telemóvel, o celular, na mão da criança, para que ela deixe você fazer as suas coisas, dar atenção. Ensinar.
Porque quando você dá atenção, ensina, você vai aguçar, você vai completar, você vai matar a vontade do conhecimento daquela criança, que no desenvolvimento, desde o nascimento, eles são curiosos porque precisam e têm que aprender sobre a vida. Se você completar essa necessidade deles, você vai estar formatando uma personalidade em que eles vão buscar conhecimento por conta própria depois. Então, você vai estar condicionando e formatando essa personalidade. Mas se você der o celular na mão dessa pessoa, vou falar celular e telemóvel, porque também vai passar aqui em Portugal, e se você fizer isso, você vai condicionar para que tenha vícios de internet, alto consumo ali de redes sociais, e sabemos que a rede social em excesso, constante, faz mal para o cérebro. Inclusive, eu tenho um estudo publicado que o excesso de redes sociais, o mau uso da internet, faz com que fique menos inteligente. Então, a gente está tendo uma geração hoje com o QI mais baixo que a geração do passado, por conta da tecnologia. Ah, Fabiano, mas são tantas crianças de alto QI que aparecem na imprensa hoje em dia. Sim, sim. E a maioria delas é um trabalho que eu faço de assessoria. E eu mostro para a imprensa essas pessoas. É por isso que elas aparecem, por isso que elas são vistas, porque tem alguém trabalhando por trás. E hoje isso se tornou, entre aspas, uma moda em que todos fazem teste de QI. Então, todos não, muitas pessoas fazem teste de QI. E aí você vai ter o maior número de resultados. Mas, num geral, o QI hoje está mais baixo. Pode aparecer aquela outra pessoa, aquela outra criança com QI alto, mas, no geral, o QI hoje da sociedade, da humanidade, ele é mais baixo. Então, desses estudos, um deles, por exemplo, diz que quanto mais você desenvolve a sua inteligência, melhor você vai saber lidar com as situações que a emoção atrapalham e te levam a uma não homeostase, uma falta de homeostase necessária, o equilíbrio, para que você possa viver melhor. E é o que eu sempre digo, essa busca da felicidade que muitos falam, não é a busca da felicidade. A felicidade são oscilações, são momentos. Você tem que buscar a plenitude, o equilíbrio de forma geral, que é essa homeostase, seja do organismo ou equilíbrio em relação à vida. E quanto mais conhecimento você tem, mais opções de escolha para melhores soluções. É o comparativo que eu gosto de fazer entre você e a montanha que está a 1 quilômetro de você. Se você só souber, só tiver conhecimento do que existe entre você e aquela montanha, seu conhecimento é limitado e com menores opções. E também limitado vai ser a sua concepção, a sua coerência sobre as coisas. Já se você souber tudo o que existe entre você e a montanha e além da montanha, você vai ter percepção de que conhecimento é infinito e de que você está sabendo pouco, precisa saber mais, e você vai aumentar a gama de conhecimentos que você tem para encontrar sempre melhores soluções, melhores saídas para as situações. Inclusive, contornar possíveis problemas ocasionados na sua infância, como traumas, ou até na sua juventude, questões que você tenha passado que causou impacto emocional. Então, por exemplo, vamos falar da própria ansiedade em si. A ansiedade é uma pendência, ok? Sabemos disso. Se a ansiedade é uma pendência, faz parte do instinto, ela precisa existir, ou não estaríamos aqui fazendo isso agora, que nós estamos fazendo. E a ansiedade, como tudo na vida, se estiver fora de equilíbrio, ela é ruim. E a ansiedade, ela vai buscar, através da amígdala cerebral, um mapa de memórias para resolver e sanar essas pendências. E o que acontece? Você começa a mergulhar numa atmosfera negativa, porque você não consegue resolver essas pendências, porque no mundo de hoje, o cotidiano, ele é demasiado de coisas e tarefas para fazer, e de responsabilidade. Então, se você não souber controlar a sua mente, condicionar, você vai mergulhar numa ansiedade constante, potencializada, e a sua amígdala vai buscar esse mapa de memórias negativas, te mergulhando numa atmosfera negativa, e aí você vai correr atrás de recompensa
Por quê? Ali está o linear. Então, você mergulha abaixo do linear. Linear é o equilíbrio, é a homeostase. Você mergulha ali naquela atmosfera negativa. Você vai buscar o quê? Recompensa. É igual no meio da pandemia, eu gosto de usar esse exemplo ontem, inclusive, numa rádio. Na pandemia, eu estava conversando com um jornalista, amigo meu, e ele falou, nossa, a gente está em plena pandemia, é uma crise, e o iPhone bateu o recorde de venda. Eu falei, pois é, o iPhone é o sonho de muitos. É um produto muito caro no Brasil. Então, você tem uma liberação maior de dopamina ao comprar o iPhone. Logo, você está ali numa pandemia, você está naquela atmosfera negativa e você compra um objeto e que vai te levar lá em cima. Só que quando liberado, a dopamina liberando na expectativa mesmo, quando você adquire o produto ali, você se adapta ao produto, se acostuma com ele e cai de novo. E você vai procurar outras situações. Aí eu vou usar outro exemplo. Eu gosto de usar o exemplo da BMW por causa do modelo, né? Série 1, Série 2, Série 3, Série 4, Série 5, Série 6. Então, você compra a BMW Série 1, está todo empolgado, todo feliz, né? Eles são muito inteligentes, né? Esse pessoal do marketing dos automóveis, né? Aí você compra o BMW Série 1, tu está feliz, liberou aquela dopamina, com o tempo você acostuma com ele, aí você vai ver o Série 2, que ele é maior grandeza. E aí você vai para o Série 2. É a mesma daqui a coisa pouco do telefone, né? O celular, 14, 15, às vezes não muda quase nada. A câmera não sei o quê, mas a foto sai a mesma coisa um no outro, mas a pessoa acabou de comprar um 14, ela quer. Só para ter uma ideia, eu estava com o iPhone 12, lançou agora o 14, né? Mas eu estava com 12 ainda, demora um pouquinho. E aí eu tenho umas facilidades pelo plano de telefonia aqui em Portugal para adquirir o iPhone, até porque o preço aqui também é muito mais barato que no Brasil. E aí eu adquiri o iPhone 14, deixei o 12 com a minha esposa, e eu não senti quase diferença nenhuma, praticamente. Pois é. É só por causa da questão E do o modelo. preço é muito diferente, né? O que não explica, assim, a não ser a explicação que o doutor acabou de trazer para nós. Doutor, deixa eu tirar uma dúvida. Então, pode-se dizer, ou eu entendi errado, que a inteligência menos desenvolvida tem mais propensão a ser mais ansioso, correto? A inteligência faz você controlar melhor pela coerência dos fatos em si e como você trabalha o cérebro, até porque a inteligência tem relação com o desenvolvimento dos neurônios em si. E os neurônios que dão a partida, inclusive. Certo. Porque você tem a consciência daquilo. Aí, vamos para a ansiedade para eu chegar a essa resposta. A ansiedade, a mergulho na atmosfera negativa, você vai liberar dopamina para subir desse linear e você vai cair de novo. E a rede social faz isso, porque a rede social é de graça e você logo libera dopamina ali na foto que você publica por causa do narcisismo. O narcisismo faz parte do nosso instinto. Nós temos um instinto que é de prioridade, que é de sobrevivência. Tudo que nós fazemos tem relação com o instinto de sobrevivência. Nós temos que manter a nossa espécie sobreviver. E o instinto reprodutivo é o que está relacionado ao narcisismo. Porque você precisa gostar de si mesmo, você precisa aparecer, ser visto para conquistar. E nós somos semânticos. Eu estava numa reunião ontem com 2 médicos, né? Um casal de médicos, são meus clientes, e eu falei, em tudo que vocês estudaram na medicina, reparou como somos semânticos? Tudo é semântico. Aí eles tudo é semântico. Então a gente tem que ter a ideia da semântica. O nosso organismo ele entende que conquistar, hoje em dia principalmente, não é apenas sexual, mas conquistar o outro de forma semântica. Então o narcisismo ele está ali. A gente estava falando sobre cirurgias bariátricas, por exemplo, e ele me perguntou, Fabiano, os pacientes que entram em depressão depois da cirurgia bariátrica. Eu falei, sim, porque eles tinham recompensa no alimento o tempo inteiro. O cérebro está condicionado a essa recompensa de grande potência, porque a sensação é muito boa. E aí você faz a cirurgia e ele já não tem essa recompensa e o organismo já não produz na mesma intensidade aqueles neurotransmissores. A gente fala muito da dopamina, da recompensa, tem outros neurotransmissores envolvidos, obviamente. Então, quando você
a ansiedade, ela hiperativa a tua amígdala cerebral e você não resolve isso, ela vai diminuir de tamanho. E aí você tem a conexão, por exemplo, com o hipocampo, que é o que chama de filtro de memória, é o que vai transformar a memória de curto prazo em longo prazo, que também é encontrada diminuída em problemas como a depressão, transtornos. Ou seja, uma outra conversa que eu tive com outro médico, que está fazendo, aluno de neurociência meu, e eu falei assim com ele, cirurgião, eu falei, e os pacientes narcisistas que você tenta explicar e parece que ele não consegue entender? Porque o cirurgião plástico ele acaba pegando muito desses pacientes. Você pode fazer cirurgia para resolver um problema, ou você pode ser por estética. E aí você pega, às vezes, aquele paciente que, tudo bem que seja estética, só que já ultrapassou os limites, né? Vários casos que eu já vi aqui de narizes que já foram feitos várias vezes e não pode, porque você vai deformar e a pessoa não consegue enxergar aquilo. Aí ele falou para mim, pois é, às vezes não percebe, não quer perceber, você quer fazer um toque, 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 toque para... E eu falo, mas isso tem relação com o próprio narcisismo, porque exames de neuroimagem em estudos já comprovaram que pessoas com transtorno narcisista, ela tem uma má conexão frontotemporal. Ou seja, é como se o seu cérebro ele recuperasse memórias consolidadas de longo prazo daquilo que interessa para aguçar o narcisismo. E quando você vem com uma outra questão em paralelo, como cessar aquilo que você tem vontade de fazer, é como se o seu cérebro não conseguisse trazer um raciocínio lógico sobre aquilo e convencer. Você dominado pela emoção. E aí a gente entra ali, por exemplo, na questão da inteligência emocional. Que é inteligência? Então, todas essas questões as pessoas criam ao longo da vida. Há múltiplas inteligências, de Gardner, por exemplo, a inteligência emocional, a inteligência empresarial, a inteligência... Tudo é uma inteligência precursora, que é a região frontal do cérebro. A última a se desenvolver, a que se desenvolveu mais do que os outros animais. O que fez com que a gente tivesse consciência, felizmente ou não, sobre nós mesmos. Porque ter a consciência sobre nós mesmos é o que traz a tristeza. Eu observo muito meu cãozinho e eu falo, nossa, ele não está triste, ele nunca está triste. Se ele tivesse a consciência que a vida dele terminaria em breve, não dura mais 14, 15, 16 anos, eu acho que ele não ficaria tão feliz. E a consciência da própria morte é um fator também que faz com que essa nossa consciência nos engane como ser humano, tentando esquecer esse problema chamado morte. E a consciência da morte também faz com que você diminua o seu narcisismo, já que, como eu posso ser melhor do que alguém, já que eu morrerei um dia. E, como eu vi na entrevista do Edson Arantes do Nascimento, Pelé, uma entrevista muito interessante, que ele falou, a gente morre e todos se esquecem. O Pelé é uma marca. Todos se lembrarão do Pelé. Mas o Edson, depois quase ninguém se lembra mais quem é essa pessoa. Eu estava vendo agora há pouco tempo sobre a história romana, desde quando, de república, ditadura, império, Júlio César, Augusto, e eu pensei, quem não sabe quem é Júlio César? Mas alguém se lembra da imagem de como era Júlio César? A feição física dele? Então, quem somos nós na Terra? Não existem legados. É o mesmo caminho para todos. O que a gente tem que fazer é viver uma vida da melhor maneira possível para que o tempo que a gente viva seja longo e bom. É isso que a gente tem que fazer.
E essa consciência sobre isso é uma inteligência emocional também. Você ter a capacidade de saber qual é o seu problema, fazer o autoconhecimento sobre si mesmo e mapear através desse autoconhecimento e tentar encontrar soluções pela razão de você se comportar de maneira que não favorece a você e aos outros. Então, esse autoconhecimento é essencial e ele advém da inteligência. Então, nós temos a inteligência que, na ciência, utilizamos os testes de QI para medir a inteligência e, sim, funciona. Pessoas com maior QI têm mais inteligência e acabam tendo um repertório maior de conhecimento e têm maiores condições de buscar maneiras, né? Ah, mas questões ali daquela pessoa de alto QI que tem transtorno, ou que tem isso, ou de alto QI que se matou, não existe nada unânime. Você tem vertentes, você tem questões da criação, você tem questões de acontecimentos. Mas, no todo, nas sociedades que eu participo, as mais restritas, as que o QI é mais alto, eu vi pessoas com melhores soluções para a própria vida. Olha que interessante isso. E hoje poucas pessoas se conhecem, né, doutor? Esse mapeamento que o doutor falou, do autoconhecimento, toda essa importância, são pouquíssimas pessoas que têm, né? Exatamente. Não é uma questão de... Eu não tenho como quantificar. Aí a gente precisaria fazer um estudo, entrevistas, mas a questão o QI não é apenas a única razão de solução. Eu estou dando um exemplo dessa inteligência medida. Mas eu sempre digo que existe uma inteligência julgada socialmente, que é o conhecimento que a pessoa tem. Então, se você senta numa mesa de bar, por exemplo, e você consegue conversar de diversos assuntos, quando se manifesta de maneira assertiva, e quando não sabe ouvir, você é considerado uma pessoa inteligente, independente do teu QI. Assim como você pode ter uma pessoa de alto QI, narcisista, que queira aparecer o tempo todo e não ser agradável. Então, a fórmula é você ser inteligente, o QI ajudando ou não, mas com bastante conhecimento, para que você possa trazer as melhores soluções para si mesmo. E quando você tem muito conhecimento, você vai conseguir achar e ter interesse em buscar também. A curiosidade de buscar. Você pensar, poxa, o meu comportamento é esse. A minha personalidade aqui, pelo que eu vi naquele site, é essa aqui. Deixa eu estudar sobre essa personalidade. Deixa eu ver como é que funciona. Por que eu sou assim? Deixa eu fazer uma retrospectiva na minha vida para entender o porquê que eu sou assim. Minha mãe, meu pai, minha criação. Pô, minha mãe falava que eu não era bonito e por isso, né? Não estou falando que é meu caso, mas estou dando um exemplo. Estou dando exemplo de um caso que eu peguei de uma pessoa com transtorno de personalidade histriônica, né? Uma mulher em que a mãe dela falava que ela era muito morena, né? Família europeia, e falou que ela era muito morena, a mais morena dos filhos, e que aí a irmã era loira, então era mais bonita, a própria mãe. E isso desencadeou esse transtorno de personalidade histriônica, que, ao cavucar, descobri que era essa questão do passado. Então, você trazer a consciência dessa pessoa, que o comportamento dela é relativo a isso, e que a mãe dela não deixava de amá-la. Até porque tem todos os indícios da história, da vida que ela contou, que a mãe dela amava ela. Mas a mãe era uma ignorante. Uma pessoa de um passado e que também teve uma criação muito rígida e acabou descontando de certa maneira. Trazer a consciência que não foi falta de amor, e sim uma ignorância e um comportamento, no comportamento dela, mas que não deve comprometer, já que isso não condicionou a beleza e a vida dela. Casou, teve filhos e viveu uma vida ótima.
encontrar sempre os pontos positivos que acobertem os negativos ali daquela pessoa. O que eu tento trazer de conhecimento não apenas aquilo que está se banalizando na imprensa, nos canais, que é a receitinha do bolo, da alimentação, do exercício físico, nós já sabemos disso tudo. Não estou dizendo que a gente não pode deixar de divulgar essas questões, temos que divulgar sempre isso. Eu fiz especialização em nutrição clínica para ter conhecimento de nutrição, para melhor embasamento na minha neurociência. Eu estudei psicologia para poder ter melhor embasamento. Então, eu estudei antropologia. Então, eu estudei tudo que eu pude para ter uma neurociência mais completa. E poder ser mais assertivo. E ainda falta muito. Eu falo com meus alunos, falta muito ainda para eu aprender, porque o cérebro e tudo que tem no cérebro é muita informação, né? E eu falo com os médicos, eu acho que os 5, 6, 7, 8 anos de medicina ali, você poderia fazer só estudando o cérebro humano. Então, vamos lá, recapitulando. Eu ia fazer essa pergunta que você começou a responder agora, sobre esse lóbulo frontal, que agora o meu deve estar aí, terminou de desenvolver. Qual que é a dica aí com ele desenvolvida para esse conhecimento que o doutor fala? É estudar, ler? Existe uma outra forma no dia a dia de desenvolver essa inteligência emocional ou essa inteligência principal que o doutor está falando, além de, o óbvio que a gente já, que nem o doutor falou agora, dormir bem, comer bem, se exercitar, né? Além disso, o que o doutor tem para a gente para desenvolver essa inteligência? Exatamente. Então, a gente sabe dos exercícios físicos, né? 30 minutos por dia, pelo menos, ali caminhando. A gente sabe do sono, dormir de noite, não de madrugada, uma média de 8 horas. E entendendo que a escuridão faz a liberação de melatonina, entendeu? Então, não adianta ficar ali cheio de luz no celular antes de dormir, isso vai aumentar a sua ansiedade, sem contar que você no celular antes de dormir vai acabar lendo uma notícia que não te agrada, e aí vai aumentar a sua ansiedade também. Tem que se desligar um pouco dessas questões. Ah, mas eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Faz isso de manhã, né? Porque aí você tem mais tempo para digerir todo o acontecimento ao longo do dia. A alimentação, eu brinco com os meus clientes, né, nutrólogos, nutricionistas, eu falo, a dieta do Mediterrâneo, dieta japonesa, acabou, para com isso. Que realmente a dieta do Mediterrâneo e a dieta japonesa, elas são eficazes, principalmente para o cérebro, né? Então, trazer essa alimentação do seu cérebro, isso é o que eu chamo de banal, mas que a gente tem que relembrar sempre, obviamente. Mas a gente tem que trazer ali um treinamento no cérebro. Por exemplo, você baixar joguinhos de lógica ali no teu telemóvel, né, no smartphone, você ter joguinhos de lógica, videogame mesmo, que você trabalhe mais o raciocínio lógico. Isso é importante também. Você fazer leitura de conteúdos que você possa se aprofundar. Olha, eu tenho jornal também, como sabe, sou jornalista também. Eu tenho jornal aqui em Portugal, 2 jornais, e eu tenho colunas aí no Brasil, no Grupo Newslab, tenho colunas também no Aventura da História do UOL, no Olhar Digital, Resiliência. Eu tenho uma opção de coluna, sabe disso? E eu sei o tempo de leitura aqui em Portugal e no Brasil. E o tempo de leitura no Brasil é quase 1/5 de Portugal. Ou seja, em muitos casos, a pessoa lê o título e interpreta o conteúdo. Quando você faz isso, você não está fazendo neuroplasticidade cerebral, porque é muito fácil compreender. O teu neurônio, ele se exercita, ele se reforça quando você mergulha nesse conhecimento, quando você utiliza a imaginação. Por exemplo, você aprendeu ali sobre a história romana num vídeo que você viu. Mas se você ler um livro dessa mesma história romana, você vai trabalhar muito mais os seus neurônios na imaginação sobre aquele conteúdo que você se colocou ali naquele momento.
Nossa, doutor, pelo simples fato, me corrija se eu estiver errada. No filme, ele já te mostra a imagem, já te dá pronto. No livro, a gente é obrigado a criar tudo aquilo que está lendo e acontecendo no nosso. É isso, né? É o Não, exercício. porque o cérebro ele opta pela economia de energia. Até porque o nosso cérebro ele gasta muita energia, muita. E a tendência dele é se preocupar com o que é necessário para sobreviver. Então, aquele conteúdo de vídeo não é para nossa sobrevivência. Então, você Perfeito. vai consolidar muito melhor a memória se você trouxer a leitura, mergulhar naquele conteúdo, se aprofundar e utilizar a imaginação sobre aquele conteúdo e encontrar situações da própria vida que liguem a esse conteúdo. Se você ouvir a história de Júlio César, por exemplo, e você traçar a personalidade de Júlio César, todo o caminho que ele percorreu, e você tentar se identificar com ele em alguma coisa, já vai facilitar para você não mais esquecer quem foi Júlio César, por exemplo. Sim. Se você olhar o Calígula e você se espelhar alguma coisa em Calígula, aí me desculpa, você tem que analisar o seu Procurar. eu, porque é problemático. Mas, entendeu a questão? Entendi. Então, a gente falou do sono, alimentação, falamos do exercício físico, falamos da leitura, falamos dos jogos de lógica, exercício de lógica. Né? Tem vários aplicativos hoje que você exercita a lógica. E aí você vai, se matricula ali no curso de inglês, né? Se você já sabe inglês, faz francês, faz alemão. Olha, eu estava no último encontro da Triple Nine Society, que é uma das sociedades que eu participo, e os 4 falaram para mim: estou fazendo russo por causa da guerra da Rússia. Eu falei: caramba, eu tenho que melhorar meu inglês ainda. Eu vou fazer russo. Então as pessoas se interessam realmente em aprender novas línguas, e isso é muito bom para o cérebro também. E não Então, é simplesmente falar um novo idioma, então, né? Não é só exatamente. isso. Não é só isso. A pessoa que sabe inglês, assistir os filmes em inglês ali, exercitar, né? E já está bem profundo, já tem muito conhecimento do inglês, já para o espanhol. O espanhol é o segundo idioma mais falado do mundo, então vamos aprender espanhol também. Isso, exercitar o cérebro. Claro, muitas pessoas não gostam de aprender línguas. Tem pessoas que me chamam: como é que eu faço? Eu tenho que aprender língua, eu não gosto. Né? Então, você pode, se não existe uma necessidade laboral, você pode encontrar outros meios. Só que eu, nas minhas viagens aqui, tu sabe que agora há pouco tempo eu percorri diversos países, tem que falar inglês. E no Brasil, poucos falam inglês. Né? É alguns dos ingredientes para a gente poder trabalhar a região frontal. A gente tem que sempre pensar, né, o que faz a região frontal do cérebro. Foco atencional, tomada de decisão. Olha que interessante. Foco atencional. Ele é necessário para você memorizar. Você tem processo de aprendizagem, você tem a tomada de decisão, você tem o controle da emoção, também na região frontal do cérebro. A gente está falando de córtex pré-frontal, ventromedial, orbitofrontal, dorsolateral. Essas 3 regiões, certo? Então, é inteligência. A criatividade também está na região frontal. Ou seja, é o que é o precursor que vai guiar tudo. Ah, mas outras regiões do cérebro participam no processo de inteligência, inteligência musical, inteligência da natureza, etc. Sim, mas existe um precursor. Eu escrevi um estudo sobre isso. Todas as inteligências participam do lobo frontal. Todas. Eu discuti no bom sentido, psicólogos falando: mas Fabiano, tu está tentando derrubar a teoria da múltipla inteligência? Eu falei: eu não estou tentando derrubar, mas eu acho uma fantasia muito grande dizer que eu tenho aquele tipo de inteligência, então tá bom. Né? Porque a múltipla inteligência, muitas pessoas se agarraram nela por isso. Eu tenho essa inteligência aqui, tá bom. Não. Eu comprovei no meu estudo que todas as inteligências, das múltiplas inteligências, têm a participação no lobo frontal. Ele, bem desenvolvido, vai desenvolver as inteligências. Então, se você faz um autoconhecimento
sabe sobre si, seus limites, e se você tem uma amplitude de conhecimento, você vai ter melhores decisões para evitar problemas. Quantas, vou dar uma ideia, por exemplo, o câncer. Você tem conhecimento, você já está sentindo alguma coisa, você já vai resolver no início. Quantas pessoas elas acabam encurtando a vida por descobrir tarde demais? Então, o conhecimento faz com que você já se antecipe sobre aquilo. A diabetes, por exemplo, em relação à alimentação. Olha, a sua curiosidade faz com que você tente descobrir o seu DNA. É tão baratinho hoje, teste de DNA, para você ver a possibilidade de doenças. Pô, você se preocupou com isso? Você procurou perguntar para o seu pai e para a sua mãe se eles têm algum transtorno, alguma doença? Seus avós? Vamos dizer, o meu avô teve Alzheimer. Opa! Então, eu vou fazer uma vida me alimentando e com práticas, com neuroplasticidade cerebral, para evitar que eu tenha Alzheimer. Ou seja, é a tua inteligência prevenindo. Prevenindo a enfermidade. E, para finalizar, em relação à saúde mental, se a sua ansiedade extrapolou, você tem a consciência de que extrapolou para poder já conseguir, através do autoconhecimento, encontrar maneiras. Às vezes, por exemplo, uma maneira simples. Na sexta-feira passada, eu tive que ir no Porto para resolver uma questão com uma pessoa que eu trabalho. E eu pensei, eu vou aproveitar e vou passar no shopping, porque tem um parque lá maravilhoso, e eu vou levar as 3 crianças, meus 3 filhos, parque. Porque eu vou lá resolver uma questão de trabalho para mim, mas por que eu não posso aproveitar e acompanhar o lazer deles? E fiquei sentadinho lá, eles felizes da vida, lá brincando, lá tomando sorvete. Enquanto isso, eu estava ali observando eles. Olhei o telefone, raramente eu olho o telefone quando eu estou com eles assim, porque é o meu momento também, porque eu adoro vê-los se divertindo. E agora, eu já olhei, né? Hoje é terça-feira, mais cedo, falei, temos uma semana pela frente, deixa eu olhar se vai chover final de semana. Então, por enquanto, tem um dia que vai ficar nublado, então eu vou para um parque em meia natureza. Vou buscar um lugar que tenha rio, eu gosto de sentar à beira do rio, porque o contato com a natureza está no nosso código genético. E a genética, ela é determinante em tudo. Então, se no nosso código genético está ali determinada a necessidade de interação física humana, de contato com a natureza, isso é uma terapia. E eu também vou fazer essa terapia. Não adianta você mergulhar a semana inteira no trabalho de domingo a domingo, porque você está esquecendo daquilo que eu falei no início, que a morte, ela é o fim. E você tem que aproveitar a sua vida ao máximo. Tudo tem um limite e você consegue, sim, tempo para viver. E que ela seja boa enquanto dura e não esperando um dia para descansar e para fazer ela ser boa, né? Porque a gente não sabe se vai dar tempo, né? De esperar lá na frente por um tempo de contato com a natureza e contato com os filhos e tal. Isso tem que acontecer todos os dias, que é o equilíbrio que o doutor também trouxe para cá, né? Falou para a gente a respeito. A gente tem que buscar, por exemplo, eu tenho aqui meu escritório, fiz questão de colocar o meu computador, e a minha janela está bem aqui, está praticamente atrás do computador aqui. Eu tenho uma janela com os montes e árvores, então às vezes eu pego, dou uma olhada para lá, adoro a natureza, né? Então, dou uma olhada. O meu horário de almoço, meio-dia com a família, eu tenho que almoçar com a família, então aproveito bem esse momento. Se eu estivesse dentro de um escritório com amigos, eu ia aproveitar esse momento do almoço e conversar com meus amigos, né? Então, a gente tem que tentar, ao longo do dia, trazer coisas boas para aqueles momentos. Vamos dizer que naquele momento ali, o teu chefe chato, ele pediu para você entregar um relatório, e aquele relatório é um relatório muito difícil de resolver e tal. Se fosse tão difícil, você não estaria ali naquele posto. Então, resolva da melhor maneira possível, porque quando você acabar o relatório, você vai ter a recompensa por ter terminado e vai chegar em casa aliviado.
e pense sempre que existe o final de semana para você se desligar de tudo e se recuperar. E precisa, né, desligar no final de semana, não ficar tão ligado lá na rede social, que nem o doutor falou. Parece que as facilidades do dia a dia, tanto no trabalho quanto no lazer, a tecnologia tem colaborado para a gente deixar o nosso, obedecer o nosso cérebro, que é a economia de energia, né? Ele se É, exercita menos, né, com as facilidades nossas do dia a dia. eu gosto muito da tecnologia para fazer minhas buscas, encontrar estudos publicados, fazer os meus artigos com base nessas pesquisas também que eu faço. Eu gosto da tecnologia porque eu posso, daqui de Portugal, trabalhar com clientes não só daqui, né? Eu tenho cliente aqui em Portugal, Inglaterra, Espanha, mas tenho meus clientes no Brasil. Então, eu consigo daqui trabalhar pelo WhatsApp, pelo Telegram e outros meios. Então, a tecnologia, para mim, é maravilhosa, mas a rede social eu não gosto muito. Não é. É porque aquilo não me interessa, sabe? Eu tenho uma pessoa que cuida da minha rede, que responde, inclusive, mensagens, etc. Mas eu não sei, o meu cérebro entende que ali é uma perda de tempo muito grande e eu preciso estar fazendo coisas mais úteis, né? Entre elas, ou pesquisando, ou dando atenção para meus filhos e curtindo aquele momento que eu tenho com eles. Então, para mim, a rede social, principalmente, né, o TikTok, eu brinco, mas tem sempre fundo de verdade, que se a pessoa não tem religião, ela passa a ter religião só ao analisar o TikTok, porque o TikTok é o demônio. Ele destrói o cérebro das crianças e condiciona a uma cultura que não vai levar a nada. Eu falo muito com os meus filhos, eu falo, vocês têm opções. Ou vocês estudem muito agora para ser os melhores da turma nas notas, para você ter um futuro em que você não é a máquina manipulável, e sim o manipulador. Porque esse é o futuro. Sim, Nós teremos uma massa muito grande de pessoas que serão manipuladas, como já existe, que são altamente manipuladas, e existe aquela minoria que é o manipulador, que está ali, e esse acaba tendo uma saúde mental melhor do que aqueles outros. perfeito. Nós passamos rápido por um tema eu entendo também que é importantíssimo, apesar de termos tirado ele como básico aqui, é o sono, né? Apesar de básico e sempre foi, hoje muita gente ignora, né? Ignora a importância do sono, da quantidade de horas, da luz ali antes, né? Celular segundos antes, é a última coisa que a pessoa desliga e já fecha o olho para dormir. Não tem aquele preparo, né? Aquela calma, diminuir luzes, para se preparar para entrar no sono e muito menos, às vezes, obedecer a quantidade mínima de horas, né? Então, eu acredito que as influências, a gente precisa prestar muita atenção hoje, tudo para a gente dá a desculpa da correria, né? Ah, não Mas consegui ficar com então, meu filho, não consegui a correria. mas então, Luciane, quando você trabalha o seu lobo frontal, através dessas técnicas que eu mencionei aqui, muitas outras, que inclusive eu acho que tem em uma das colunas publicadas com vocês, mas você também está desenvolvendo a região da tomada de decisão, porque isso está vinculado à tomada de decisão. Hum, O fato de você pegar e pousar ali o smartphone e não olhar mais para ele é uma tomada de decisão e um controle perfeito, mental. perfeito. Então, se você começar a praticar isso, você vai se acostumar. O nosso cérebro é adaptável. Você vai se adaptar. Então, você vai começar a se acostumar com aquilo ali, com essa cultura que você está promovendo na tua própria vida, e não vai se preocupar mais com o telefone. Eu desligo aqui minhas coisas do trabalho, eu largo o telefone na cabeceira, porque tem um despertador. Eu sempre acordo antes dele, mas eu sempre mantenho o despertador. Mas eu não vou mais mexer no telefone, até porque eu fiquei o dia inteiro no WhatsApp no meu trabalho, então eu não quero mais olhar telefone, não quero mais saber. Certo, E não tenho vontade. E não tenho vontade de ler as notícias, porque as notícias, né, os destaques são sempre os mesmos ali, que trazem coisas que não são interessantes. Né? exato. Por isso a importância
de um projeto como o de vocês, né, um projeto que é contínuo, já acontece há muito tempo, mas ali você vai ler saúde, você vai adquirir conhecimento, e isso sim é uma neuroplasticidade. Você não está trazendo algo negativo a partir do momento que você está se prevenindo. Então você vai ler uma coluna de qualquer colunista, né, da revista Newslab, por exemplo, ele vai estar levando conhecimento ali, não está trazendo coisas negativas falando sobre aquela doença, porque ele não está apontando a história de ninguém que teve a doença. Certo. Então você vai ter o conhecimento daquela doença e ela é importante. Esse conhecimento da doença é importante, até para você ajudar, de repente, alguém que você conheça que esteja com ela. Perfeito. Então, voltamos ao início que enfermidades, dia a dia, uma melhor qualidade de vida para desenvolver o seu lóbulo frontal, tudo isso a gente precisa focar aí no conhecimento, né? Na busca incessante pelo conhecimento, que vai desenvolver até a tomada de decisões, não basicamente, né? Acabei de ler um assunto, vou decidir isso ou isso. Até no seu dia a dia mais simples, né? Que nem deixar o smartphone, agora não. O melhor não é a quantidade de informação, a qualidade dela. Porque, por exemplo, às vezes você busca uma informação agora e aí você entra num vício de querer informação, 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 e você, às vezes, não consegue. Um exemplo é um aluno meu, ele veio com muita sede para neurociência, e ele quis engolir o conteúdo inteiro. Aí, vai, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E aí eu falei para ele, deixei, já sabia como isso ia andar, né? Aí eu cheguei para ele e falei daquele primeiro tema que ele escreveu para mim no resumo do trabalho, se ele poderia me falar sobre ele. E ele esqueceu ali metade do conteúdo. Eu falei, pois é, você quer comer todo o conteúdo e antecipar o teu período, sendo que você tem que se aprofundar no conteúdo. E você formata em gramas, que são as memórias, se você se aprofunda nesse conteúdo e você consolida aquilo ali. Senão fica superficial. Aí, um outro exemplo que eu gosto de dar. Imagina uma estrada, uma pista com início e fim, ok? Você passa com o carro ali diversas vezes. Com o tempo, você vai deixando a marca do pneu no asfalto, mas vai demorar muito tempo. Você tem que passar muitas vezes. Mas se você der uma freada brusca, você deixa logo de primeira a marca do pneu. Isso é um grama de memória. Se você utiliza a emoção ou você reforça, você consolida. Mas se você, de forma superficial, lê que é aquele carro que passa sem deixar marca, ele vai se apagar. Então, o melhor não é a quantidade de conteúdo, mas você se aprofundar nos conteúdos e sempre terminá-los e depois relembrá-los. Certo, perfeito. Então, muito obrigado. Acabou? Não acabou, né? Isso é só uma pitada de todo esse conhecimento aí que o doutor está trazendo. E traz em doses, né? Para nós, nas nossas edições, né? No nosso site, redes sociais. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez por disponibilizar aí o seu tempo aqui conosco, nessa nova ferramenta, que eu espero que você participe mais vezes, né? E muito obrigado mesmo por trazer à luz tanto esclarecimento. Tenho certeza que vai ser bastante importante na vida de bastante gente. Eu agradeço, Luciane, e conto com todos vendo não só minha coluna, mas também os outros palestrantes, as outras pessoas que estão aqui a passar conhecimento. E parabenizo demais, como já parabenizo para você sempre aqui no WhatsApp, todo o projeto, tudo que vocês fazem, que é muito importante para a sociedade. Tá certo. Muito obrigada, em nome do Grupo Future Lab, pela sua participação e até a próxima. Até a próxima.